Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Shift F5. Não. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou usar ele. Estão vendo aqui? Sim. Beleza. Sim. Então, aqui a gente fala sobre, dando continuação ao material da semana passada, sobre tentativa de padronização. De antemão, qualquer gerenciamento, a gente tem a questão da padronização, perdão, de todo um contexto. E aí a gente tem o seguinte: você segue o ritmo de uma empresa ou você implanta o seu ritmo na equipe. É muito complicado quando você recebe alguém na sua equipe, mas isso é comum. Vinícius aí é um exemplo, que ele acabou de entrar numa empresa nova, não foi isso, Vinícius? Isso, professora. E automaticamente você já tinha alguns vícios de trabalhos anteriores. É natural isso. Do mesmo jeito que eu cheguei na nossa universidade em 2021, numa pandemia, e tudo remoto, não conhecia ninguém presencialmente. E automaticamente, o que eu fiz? Eu já tinha os vícios. E aí eu fui aplicando algumas coisas que poderia e que eu saberia que era sucesso, né, que era positivo, dentro daquele contexto que eu podia. Mas nem sempre eu consigo isso, porque nem sempre a gente consegue pegar tudo isso que a gente tem e jogar num contexto ideal. E esse contexto ideal, muitas das vezes, ele está implantado, ele está embutido exatamente no que a empresa não tem estrutura, a equipe não está adaptada. Muito bem. Então, aqui é apresentado, dentro dessa padronização, alguns diagramas e objetos disponíveis. Beleza, vocês fizeram fluxo para mim de processo. Você conhece processo. Então, você consegue criar um fluxo para mim. Mas será que uma pessoa que entra na equipe hoje, que não tem esse hábito de trabalhar dessa forma, ele vai conseguir gerar isso para mim? Óbvio que não. Assim, a padronização ela vem trazendo, eu não gosto que vocês sigam as regras específicas de bibliográfica, porque às vezes você chega numa empresa que ela por si só já cria todo o seu método de eventos. E aí, quando possui ou não uma conexão de entrada ou somente de uma saída, aquele velho famoso fluxograma que a gente está acostumado a trabalhar desde a universidade, uma vez como aluno. E aí você começa, dentro dessa padronização, criar
ou se adequar a alguns processos de evento. Eu falo sempre que o nosso controle de padronização de processo, ele acontece muito independente da empresa que você está. Pegando o que o Ney falou aí, deixa eu abrir aqui, antes de você entrar, Vinícius, pegando o que o Ney falou sobre o trabalho que ele vai fazer, então, ele vai apresentar, de acordo com a aula da semana passada, os gerenciamentos horizontais e verticais. E vai tentar, eu digo tentar, porque vai fazer, não está pronto, defender qual é a melhor gestão, se é horizontal ou se é vertical, usando a metodologia BPM. E aí eu te pergunto, Ney não, é Vinícius, lá na empresa que você se encontra hoje, o gerenciamento, você faz parte de uma equipe, correto? Correto. Eles trabalham de forma horizontal ou vertical com vocês? Horizontal, vertical, horizontal. Vertical seria o quê? A ordem vindo de cima e ter os. A horizontal é quando você tem todos os setores, todas as equipes interligadas, de cima para baixo, e todo mundo sabendo o que está todo mundo fazendo para poder. Até porque se o meu projeto depende da sua parte, ou se você depende do meu. A vertical é aquela que você tem de cima para baixo, onde cada setor faz a sua parte e alguém superior que vai passar para as equipes setoriais as devidas informações. E isso pode dar um telefone sem fio, você sabe disso, né? Aí, vertical. Não entendi porque picotou. Esse é o modelo aí, vertical mesmo. Ah, é Telefone sem. vertical? É. Então, já que é vertical, nós não sabemos a empresa, não precisa, nem queremos saber, mas você consegue, então, visualizar os problemas existentes de uma empresa para outra, de um setor para Muita o coisa. outro. E você consegue dizer para a gente qual é o método de gestão que eles usam? Além de ser vertical e tudo mais, qual é a metodologia que eles aplicam? Eu mando, você obedece. Eles não têm uma metodologia aplicável. Exatamente. Então, então imagina você que chegou agora, ou eu que acabei de chegar na sua empresa, e eu tenho todo um conceito de uma gestão horizontal. Por isso que eu digo que é tudo muito lindo. Mas eu aplicar isso de imediato na empresa é surreal. Eu não vou conseguir. Até porque quem sou eu na fila do pão?
Apesar dele não estar aqui presente, mas eu posso citar, o Eduardo teve oportunidades dele bater de frente. Não sei quanto tempo ele tinha na empresa. Mas pode ser que isso é uma característica dele que a empresa permitiu. Hoje, nas empresas que eu trabalho, não me permite isso. Eu tenho que me adequar a algumas coisas, ou tem uma das empresas que eu trabalho que eu consigo implantar algumas coisas que eu tenho, abre aspas, de vício ou experiência, fecha aspas, eu consigo implantar, porém, comunico o meu superior, mas que de uma forma que não mude toda a estrutura do que se tem ali. Então, sim, tem que ser um artista, né? Porque o ideal é que tudo fosse mudado. Hoje, na hora que eu estava só com o Ney na sala, eu vi 3 e-mails que eu recebi. Por quê? Porque eu mandei um e-mail copiando para uma pessoa e copiando as 2 pessoas chaves do processo. E óbvio que superiores. Seria indelicado da minha parte e direto a Deus. Mas o que eu fiz? Eu mandei para o santo, copiei Deus para o santo se sentir incomodado. Eu tive a resposta. Você tem que ter um jogo de cintura, cara. Você tem que ser artista. Mas só que isso cansa. Eu digo que trabalhar dá trabalho, né? Isso dá trabalho. Porque você tem que pensar como que você vai pedir para o Vinícius um lápis. Você já está pedindo lápis a Vinícius já tem um tempo. E Vinícius não dá. Então, como é que eu vou pedir um lápis para o Vinícius, copiando o superior, sem que eu seja autoritária, use de uma imposição? Porque eu estou lidando com uma pessoa, que é o Vinícius, que tem quase 20 anos de empresa. E eu não tenho nenhum ano. Mas os meus superiores me colocaram numa berlinda, perdão, para que eu mexa a estrutura organizacional sem que as pessoas dessa antiga percebam que eu estou sendo Resumindo, você comandada. seja mágica, né? Não é bem uma mágica, eles querem que eu incomode e mostre exatamente quem está errado e onde estão, porque eles sabem quem está errado, mas onde está? E está errado, tem como solução? E aí eu estou tendo que usar de uma estratégia indiretamente, estou montando uma subequipe, e aí essa equipe, que ela está tão novinha quanto eu estou tendo que trazer assim. E o que acontece? A gente acaba tendo um processo tão diferenciado, onde eu tenho que, assim, tipo, a Globo não sabe o que ela está perdendo de artista. Eu tenho que ser uma artista. Aquela história, você chegou agora, você já está sentada na janela? Eu nem quero, porque vocês sabem que esse tipo de pessoa incomoda. Vinícius é novo agora na empresa e ele incomoda se ele começar a fazer coisas que alguém vai se sentir ameaçado. E é simples assim. E eu estou mexendo.
da maneira que tem que ser, da forma que tem que ser. Mas aí eu vi, não vi nem o que está escrito no e-mail, mas eu vi que respondeu. E é ruim, porque você, você muda uma estrutura. E o que as pessoas, muitas das vezes, que estão nesse processo vertical não entendem, que o organograma, o fluxograma dos processos, eles têm que acontecer onde eu, Vinícius e Inês somos de equipes diferentes. Somos os líderes, os coordenadores. A gente tem que falar o mesmo idioma, a gente está na mesma empresa. Eu não vou concorrer com o financeiro, porque eu não sou do financeiro. Do mesmo jeito que eu não vou concorrer com marketing, porque eu não sou do marketing. Mas o sistema ele tem vários módulos, tanto financeiro quanto marketing, que vão lidar com o cliente. É simples assim. É fácil? Não. Dá trabalho? Pra caramba. Pra caramba. Essa é a grande verdade. E pensar em mudar esse processo todo, para quem está há tempo na empresa, e você que chegou agora, é complicadinho, né? Porque você vai mudar o processo que as pessoas vão ter mais trabalho. Elas vão ter que dar respostas imediatas. Metodologia ágil, não é isso? Você vai começar a estar tendo que. Você vai incomodar. E tem gente que quer dinheiro, não quer trabalho. Fato. E aí a gente vem com alguns símbolos, como a gente já sabe, a gente já conhece, desde fluxograma do algoritmo, temos início, meio e fim. Algumas empresas utilizam todo aquele fluxograma de algoritmo para tratar os processos, outras não, vão se adaptando. E está tudo bem. O que você precisa saber? Quais são os seus processos de tarefas? Qual é o início? Quem faz? O tempo que leva? O meio e o fim. Ponto. Quanto tempo você vai levar para fazer isso? Enfim. Aí, então você acaba tendo qual é a tarefa. Vocês chegaram a fazer, Vinícius, vocês fizeram fluxograma para mim de processo? Sim, mandei do seu e-mail, professor. Sim, sim. Então vocês ali, vocês pegaram um processo qualquer em cima dos símbolos e criaram para mim. Ponto. É simples assim. Na semana passada, eu falei para vocês que vocês têm que esse material seria o resumo mesmo de todo o conteúdo que a gente viu até agora dentro dessa disciplina. E aí a gente tem é, alguma diversidade de tarefas de sistema. A gente coloca como introduz dados, transfere os dados, envia a notificação, desvia a corrente a um evento,
apontar uma entrada de programação e invocar um serviço. Isso tudo é dentro de uma tarefa, um sistema, quem faz o quê? Dentro de um processo. Mas para isso eu tenho que estar no horizontal, onde todo mundo sabe de tudo e faz tudo. Dessa forma, você pode ter seus subprocessos, subprogramas para você estar trabalhando isso, onde eu tenho vários, no seu único sistema, eu tenho vários módulos ou vários subsistemas. Tenho eventos de mensagens, de tempo de tarefa, enfim. E quem assistiu às aulas, viu que o Eduardo, a empresa dele de trabalho Gira, teve uma mudança no meio do processo da utilização do Gira, e está tudo bem. Bora se adaptar. Aqui, vem falando sobre a parte de comporta, né, divergências, onde você vai ter o looping da vida, né? O e, o ou, o não, o não ou not or, onde você tem o looping aí dentro do processo para você poder fazer toda essa saída, essa entrada de dados, de informações. E dentro do outro material, a gente já tinha exemplos sobre isso. Vocês fizeram aqui, a gente tem o exemplo da acho que é Embraer, né? da empresa aérea, né? Então, a gente tem todo um processo para isso. E aqui ele vem falando somente sobre os símbolos mesmo. E aqui ele te mostra o fluxo, que foi o que vocês já fizeram para mim. Aqui vem mostrando exatamente como funciona um mecanismo de organização de atividades, de processos, características visuais e separadas. E você começa a tratar tudo isso. Nesse contexto, a gente encerra, que a gente já tinha pouco material em cima desse aí para poder encerrar, e a gente começa a falar o que eu estava falando com o Ney. Vinícius, o Ney já determinou que ele vai fazer individual e fechamos aí um tema para o trabalho dele. Você já determinou se vai ser individual, se vai ser em dupla, como é que você vai fazer? Ainda não, eu só não falei com ninguém ainda não. Mas já vou começar a ver sobre o que eu vou fazer já a partir de amanhã. Então, não é um artigo, porque não tem tempo para isso, baseado naquele material que o Douglas postou lá, que vocês vão entregar o artigo no final do curso. É uma pesquisa bibliográfica, abre aspas, no formato de um artigo, mas é uma prévia. Eu queria um assunto como, por exemplo, a importância do BPM nas organizações, Sim. a utilização ou a implantação do BPM nas empresas, a metodologia aplicada, enfim, seria ou o gerenciamento de processos de negócios numa empresa de grande e médio porte, o impacto dela, enfim. Sim. E de cara, o que eu fiz com o Ney hoje foi o quê? Definimos mais ou menos o que ele ia falar e fizemos um pequeno sumário para ele ter uma noção do que ele vai escrever.
né? A introdução, vou falar sobre ferramentas, vou falar sobre a história da ferramenta, vou falar sobre a implantação da ferramenta. Ponto. E aí eu queria que, de repente, você fizesse isso para mim. Mas você disse que você não sabe nem se vai fazer sozinho, se vai fazer com alguém. Não, eu vou começar a fazer e vou perguntar lá, Eduardo, a Luzia, como que eles estão, não sei, Uhum. José, e aí a gente vai definindo isso aí. Mas até amanhã eu já te dou uma resposta, então. Tá. Deixa eu só pegar aqui. Que aí eu faço isso aí que a senhora propôs. Um minuto aqui. Você só me diz outra coisa. Passe no copo Spider para não dar plágio, hein? Não, mas vou fazer com minhas palavras. Sim, sim. Assim eu espero. Não, pode esperar, amor. Vai ser. Não quero correr esse risco, não, já pensou? Sei lá, ué. Eu não Tá pensei em doido? nada. Eu não Tá, penso. essa vergonha eu não vou passar. Mas, enfim, né? Aluno é aluno em qualquer lugar, né? Não, mas aluno de verdade tem os alunos de mentira, né? Enfim. Então, assim, como eu estou com o Ney desde as 7, já vim trabalhando com ele. Tá aí com a gente, Ney? Acho que ele já saiu com a novinha já, pô. Pô, tá fofoqueiro pra caramba, tá dando beijinho na boca aqui, vim correndo pra responder, rapaz. Pô, Caraca! Vocês é um ato de chola. Um chuta, outro bica. É. E aí, o que acontece? Eu vou. Aí a gente já concluiu, e aí eu vou. Eu não tenho mais o porquê, a não ser que vocês queiram fazer alguma coisa sobre o trabalho, mas aí vocês, eu fico online, fico aguardando vocês para vocês me passarem, mas eu acredito que em 1 hora vocês não vão fazer muita coisa, É, não é né? preciso não, professor, até porque a gente pode passar isso É, no e-mail. me passa no WhatsApp, que é mais rápido, e qualquer coisa que eu tiver uma necessidade, eu peço por e-mail. Uma outra Fechou. coisa, eu vou encerrar a gravação.